Convido vocês para essa jornada que começa aqui, Introdução à Psicanálise pela História da Arte. Quem foi esse sujeito chamado Sigmund Freud? Nascido em 6 de maio de 1856. Como o Freud conviveu com Klimt, com Klee, com o Art Nouveau, com o expressionismo austríaco, o momento em que a música decafônica começa a ser pensada, a nossa ideia é entender, explicar, apresentar conceitos e movimentos chaves da psicanálise a partir do seu olhar artístico, do seu olhar estético, da relação potencial, né, e jamais efetivamente pensada pelo Freud com a arte do seu tempo, com a arte do seu momento, com a arte da sua época. Bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje nesse canal YouTube, com uma pergunta assim, sucessiva, recorrente, quase que impulsiva. É um tique que bate a porta aqui do nosso canal e por isso vamos tentar enfrentá-lo hoje. César Cruz, psicanalista 1970. Dunker, não há praticamente nada na literatura psicanalítica sobre a chamada síndrome de Tourette. Por que será? Faça um vídeo sobre esse quadro tão inusitado. JP 9090. Boa noite, professor. Há algum vídeo no canal sobre síndrome de Tourette? Seria um caso para a sessão diagnósticos suspeitos? Pedro Guzmão, 9541. Tudo bem, Christian? Poderia comentar sobre essa síndrome que está conquistando espaço na internet chamada Tourette? Seria diferente do toque? Eu acredito que seja diferente, pois o toque me parece relacionar-se mais com os rituais do que Tourette. Vamos discutir isso. Tid Maranhão. Síndrome de Tourette, professor, parece ter algo relacionado com a inibição negativa, que foi mencionada, o não conseguir se inibir. Poderia falar sobre isso? Desde já agradeço. Gabriel BR227. Dunker, fala sobre a síndrome de Tourette e efeitos e causas psicológicas. Professor, André Baltazar 5347. Poderia falar sobre a síndrome de Tourette pela perspectiva da psicanálise? Então, gente, vou tentar. De fato uma síndrome pouco abordada pela psicanálise, e eu já adiantaria porque acho que há essa rarefação, né? São 3 motivos, né? O primeiro é que frequentemente o Tourette está associado com um grupo mais genérico de sintomas, né? Que são sintomas ligados ao tique, né? Então há uma literatura interessante sobre os tiques, especialmente na infância, e uma literatura associada com outro quadro muito, muito interessante e muito responsiva à análise em algumas situações, né, que é a gagueira. A gente pode dizer que nessa borda, né, a síndrome de Tourette, ela se caracteriza por manifestações muito, muito precoces, né, de uma impulsividade verbal ou motora, né, que o sujeito não consegue controlar, e que frequentemente, como é o caso do pessoal que estudou gagueira na interface de psicanálise e fonoaudiologia, né, recomendo aqui os trabalhos da Regina Freire, né, na PUC de São Paulo, a Gisele Gouveia, que fez trabalhos também especificamente sobre isso, mostrando como a gagueira ela é algo que depende, né, de, tudo bem, uma certa aquisição, processo de aquisição da linguagem, né, e onde nesse processo a gente tem necessariamente, né, segundo a hipótese da Cláudia Lemos, um momento de correção, de autocorreção, né, em que a criança ela fala algo e ela se dá conta que esse algo, enfim, não está correto. Então ela refraseia, ela diz de novo aquilo que ela acabou de dizer. Esse momento seria assim uma espécie de terceira posição quando a criança está aprendendo a falar, ou está adquirindo, né? Aprendendo acho que não é uma boa palavra, mas adquirindo a fala, há esse processo de reaferência, né, do que foi dito para o próprio sujeito.
é possível que nesse processo de referência a gente tenha a ação da inibição, né? E a gente tenha um processo, vamos dizer assim, de auto-percepção ou de percepção de si mesmo, né? De propriocepção. Né? Então, nesse momento, a gente pode ter, então, uma relação por um lado, desinibição ou de excesso de inibição desse processo de autocorreção. Aí a gente teria a gagueira como um fenômeno muito mais intersubjetivo do que propriamente uma dificuldade fonoarticulatória. Né? Mas isso é polêmico, tem, enfim, disputa sobre essa matéria. Então a gente poderia dizer assim, o Tourette está próximo dessa problemática, né? Da problemática da aquisição da linguagem, quando ali a gente pode ter, vamos dizer assim, experiências muito traumáticas, quando o tique e a gagueira, eles são processos normais que se fixam, né? São processos esperados que acabam ali encontrando uma permanência. No outro lado, a gente pode dizer assim, tem poucas pesquisas em psicanálise sobre Tourette, porque o Tourette é assimilado a um quadro mais complexo, mais estudado pela psicanálise, que é a neurose obsessiva. Né? Você vai encontrar aqui um correlato com o transtorno, né, obsessivo-compulsivo, TOC, tal qual descrito aqui no DSM. Então aí, o Tourette vai aparecer mais como um fenômeno, vamos dizer assim, de impulsividade, né, da dificuldade de produzir uma inibição na relação entre o pensamento e a motricidade. Né? Vamos lembrar que o Freud, no seu trabalho de 1895, né, projeto de psicologia científica para neurólogos, ele falava de um aparelho psíquico onde você tem, de um lado, o polo perceptivo e do outro lado, o polo motor. Né? Quer dizer, e entre eles, os diferentes tipos de traços mnêmicos, né, de aparelhos pré-consciente, inconsciente, consciência. Né? Mas é um modelo que ele tira da neurologia, né? Polo sensorial e polo de descarga motora. Né? É possível que em situações de excesso de excitação, né, situações potencialmente traumáticas, né, essa mediação, né, ela seja substituída por uma espécie de bypass, né, em que você vai de um para o outro. E aí você tem os fenômenos de impulsividade, né, ou, de um lado, ou os fenômenos ligados à neurose obsessiva, né, em que a impulsividade aparece como compulsividade. Né? Então, aí você tem uma tramitação psíquica que chega numa conexão que é, então, referida a uma ideia substitutiva, e essa ideia substitutiva ela precisa ser reimposta, né? Ela precisa reaparecer para que a ligação original não se dê. Bom, mas são duas, então, ilações sobre por que a gente estuda pouco essa síndrome. Vamos apresentar, né, a definição que o DSM-5-TR dá disso, incluindo isso nos transtornos de tique, né? Próximos, então, dos movimentos estereotipados, os tiques, né? Eu aproximei aí do caso da gagueira, mas transtorno de Tourette, né? 4 critérios. Primeiro, múltiplos tiques motores, né? Um ou mais tiques vocais presentes em algum momento durante o quadro, embora não necessariamente ao mesmo tempo. Né? Os tiques, critério 2, podem aumentar e diminuir com frequência, mas persistiram por mais de um ano desde o início do primeiro tique. Ou seja, um tique contextual específico, né? Tudo bem, mas o Tourette envolve, né, um tique que vai ficando. O início acontece antes dos 18 anos de idade, né? Essa questão já colocada, né, da precocidade. E a perturbação não é atribuível aos efeitos fisiológicos de uma substância. Por exemplo, o consumo mais constante, mais pesado de cocaína, ele está associado a certos tiques, né, motores, né, a certos movimentos, né, que são feitos com uma certa recorrência e que não podem ser explicados por uma outra condição. Por exemplo, uma síndrome que produz espasmos parecidos é a síndrome de Huntington, né? Ou a encefalite pós-viral, né? Ou outras condições que atacam, né, essa ligação, né, da fala, com o pensamento, com a motricidade. Uma
característica que não aparece aqui, mas que é muito curiosa e interessante, está na literatura clássica sobre Tourette, é o fato de que nessa impulsividade verbal, muito frequentemente aparecem palavrões, né? Aparecem palavras de baixo calão, palavras assim, ou em enunciação de ameaça, ou então de xingamento. Muito curioso, e combina com essa ideia de que tem alguma dimensão semântica envolvida, né? Quer dizer, não é apenas um processo motor de impulsividade, onde o pensamento vai, né, aflorando. Tem algo, né, que também vai aparecer na neurose obsessiva, de uma espécie de contenção e que se mostra na aparição de formulações verbais não muito bem-vindas, inadequadas. Eu lembro da discussão de um caso de Tourette na Inglaterra, da qual eu participei, em que o sujeito ele tinha dificuldades tremendas para sair de casa, porque ele xingava, né? E daí alguém na rua achava que era com ele, e vinha então uma altercação, ele era criticado, reprovado, né? Se metia em encrencas, ia assistir um filme, de repente estava lá xingando, estava na fila de um banco e falava uma coisa ou outra, achava que era com ele. Né? E era um quadro onde você tinha uma pessoa que era muito, vamos dizer assim, tinha passado, né, tinha uma experiência familiar, infantil, de muita repressão, né, muita correção, exigência, né, de correção, de adequação. Então havia justamente essa dúvida, né? Era um Tourette verdadeiro ou era um Tourette assim combinado com neurose obsessiva, onde você tem esse sintoma, né, mais descritivamente conhecido como coprolalia, né? Ou seja, a ideia de falar coisas sujas, nojentas ou xingamentos. A síndrome tem uma história interessante porque Gilles Tourette nasceu em 1857 e morreu em 1904, e ele foi assistente do Charcot. Né? E ele foi assistente do Charcot na Salpêtrière quando o Freud fazia o seu estágio na Salpêtrière. Então eles se conheciam, eram alunos da mesma classe, vamos dizer assim. E o Tourette descreveu em 1884, né? 1884, o Freud, em 1880, estava publicando um texto sobre as afasias. Né? O Freud tinha muito interesse, né? As afasias são quadros em que você tem assim, perda de expressão ou de compreensão da linguagem. Ele tinha muito interesse nesse quadro. E o trabalho original do Tourette se chamava, né, Maladie de tique convulsive. Ou seja, era um mal que ele associava com o tique, né, mas também com as convulsões. Vocês lembram? O Charcot ele tinha como doença de referência a epilepsia. Ele dizia assim, esses quadros aqui, tipo histeria, né, eles são quadros espelho, eles são variações, né, da epilepsia. Então a gente vai estudar coisas que acontecem na epilepsia que vão acontecer na histeria. Né? 4 coisas, né? Redução de consciência, né? Estados de alteração de rebaixamento de consciência, né? Perda de motricidade fina, né? Então espasmos, né? Os tiques e espasmos, né, corporais, perda de ou fraqueza muscular, né, as miastenias, e as vesânias, né, essa declassificação do Cullen, né, que são as loucuras, né, as loucuras, a perda de senso, a desorganização do juízo, a desorganização gramatical. Foi estudada por um outro autor nessa época, muito importante para o Lacan, né, que foi aluno dessa tradição, que é o Paul Giroux. O Tourette, uma outra coisa interessante da vida dele, é que ele, talvez, é meio controverso, mas ele aparece naquele quadro, né, Lição Clínica da Salpêtrière. É um quadro de 1887, né, que o Bully vai colocar aí para vocês, do André Brulé, que retrata o Charcot, com uma de suas pacientes histéricas mais conhecidas, que é a Blanche Wittmann, né? Tendo um ataque justamente de desmaio e espasmo. Né? E então cai nas mãos do Charcot. E aí a gente tem à esquerda do Charcot o Babinski, né? Que descobriu o reflexo de Babinski, muito importante, né? na análise clínica, né? dos reflexos da criança, para ver se não tem uma síndrome, por exemplo, genética, né? Tem o Georges Guinon, que é aquele que ajuda o
o Charcot a segurar a paciente. Você tem Pierre Marie, que é um neurologista muito importante, né? O Paul Richer, que é um médico e também aparece na cena ao fundo. Você tem o filho do Charcot, você tem o Charles Ferrer, que é um grande patologista que vai inspirar o Nietzsche, né? O Nietzsche, quando ele diz, eu sou o primeiro filósofo, ou melhor dizendo, eu sou o primeiro psicólogo, ele está debatendo com os fisiologistas entre eles, o Charles Ferrer, o Paul Boisdel, o Augustin Charles Dutil, né? E para alguns, esse de avental, né, poderia ser justamente o Gilles de La Tourette. Para quem quisesse uma apresentação clínica desse quadro, a gente vai pôr aí alguns fragmentos bom, é um poeta, né, um poeta que declara, né, declama sua poesia de amor à sua amada, chamado Neil Harlborn. E daí vocês podem ver aí a luta desse sujeito com as suas palavras. Ele tem que repetir as palavras, ele tem que, vamos dizer assim, lutar contra o seu pensamento. Ele vai descrevendo como foi difícil para ele falar do seu amor fora desse universo, né, do controle, né, e da compulsividade e da obsessividade que ele narra até esse momento final, né, que eu vou mostrar aí, onde o grande gesto de amor, e veja aí como o amor é capaz de superar e suspender, né, formações sintomáticas, é quando a mulher aparentemente não aguenta os seus tiques, ele se apresentou como paciente de Tourette, mas ele também se apresentou como paciente de neurose obsessiva, né, então tem as duas, essa fronteira da qual a gente está falando, onde ele diz assim, olha, esse momento final, esse momento decisivo em que eu pude apagar a luz, em que eu pude deixar a porta aberta, em que eu pude, vamos dizer assim, superar as coerções, né, o que Freud chama de Zwang, as coerções mentais, né, ideias, pensamentos, e as coerções comportamentais ou motoras, né, que o dominam, né, domina praticamente aí a vida toda dele. Mas a gente não tem ali aquele traço característico que também o DSM não menciona, que é a coprolalia, né, o uso dos palavrões. Nessa paciente que eu mencionei, a solução que foi encontrada foi muito, muito curiosa, porque assim, são pacientes que resistem, né, ou têm uma baixa reatividade a terapias em geral, né, ainda que isso ajude, ainda que isso melhore, né, o nível dos tiques e das impulsividades verbais, aparentemente o quadro tem um prognóstico mais favorável quando ele está mais próximo da neurose obsessiva do que quando ele está mais próximo, né, dos tiques infantis e gagueiras. Nesse caso foi sugerido o seguinte, estava começando o uso do celular, então alguém recomendou para ele, olha, sempre sai à rua com o celular. Quando o tique vier, quando a ideia de que você vai falar um palavrão vier, você pega o celular e daí as pessoas, né, vão pensar que você está gritando com alguém no celular e você vai ter assim, os efeitos sociais do seu tique e da sua impulsividade vão ser mais ou menos contidos. Então eu lembro essa história para mostrar que nem sempre a atitude clínica da gente ela vai ambicionar a cura e reversão daquele sintoma, né? Aparentemente, Tourette e síndromes desse tipo têm um componente neurológico muito importante, elas reagem a uma medicação antipsicótica, né, que é o haloperidol, depende da dose, etc. Melhora com isso, né? Também melhora com alguns tipos de antidepressivo, né? O nosso trabalho, muitas vezes, é justamente de ajudar o sujeito a conviver, né, com essa dificuldade. Então, no caso de tiques, né, da clínica dos tiques, puxando então para o outro lado, é muito importante a gente recuperar com o paciente a possibilidade de que esse tique ela seja uma interpretação de uma figuração corporal de outra pessoa. Uma outra pessoa ou outro objeto, né? Por exemplo, meu filho tem conhecido, Matias, né? Acho que eu tenho a permissão dele para mencionar que ele tinha
um momento em que a gente ficou preocupado porque ele tinha um tique, né? Um tique que passava por arregalar os olhos, né? E a gente não entendia muito bem, né? De onde vinha aquele tique, por que ele fazia aquilo, e ele mesmo, né, sofria muito com essa uma coisa involuntária, né? Então, independente dos outros verem, isso acaba criando uma sensação assim, de insegurança, né? Insegurança com o próprio corpo. Até que a gente descobriu que esse tique ele tinha uma relação com um outro problema que ele tinha, que era medo de árvores de Natal. E daí a gente foi olhando, né? Mas essa árvore de Natal, o que é medo no Natal? É a cerimônia é muito importante para a tradição alemã, né? Então tinha toda uma questão em torno disso e tal. Mas a gente teve uma primeira viagem, né? Quando o Matias, acho que tinha 2, 3 anos, e a gente foi e trouxe para ele, passou 15 dias fora, foi a primeira vez, portanto, que ele passou uma separação mais longa da gente, e a gente trouxe para ele, acho que em Nova York, era uma árvore de Natal, né? Uma árvore de Natal que cantava. E ela cantava e ela aparecia dentro da árvore 2 olhos, que abriam, né, assim, e aparecia uma música que a gente trouxe para que ele se divertisse, mas que causou um efeito traumático, né? Porque aquilo assustou, né? Veio um susto, vejam só, né? Você tinha ali uma situação de separação e você tinha ali uma experiência traumática, né? Um encontro com um susto. E isso aparentemente estava na gênese desse tique. Estou contando essa história porque é difícil você reconstruir isso, né? Depois, esse momento assim genético, e que de fato levou, né? Enfim, a análise ajudou muito também, e um tique que ficou para trás, né? Foi, enfim, então curado, né? Mas nem todos os tiques são dessa natureza, né? Nem todos os tiques são, vamos dizer assim, responsíveis, né, a um tratamento pela palavra, um tratamento psicológico, ainda que eles possam melhorar com a escuta, né? Vamos lembrar que o Freud enfrentou um caso onde tinha um tique verbal, motor, que a gente pode dizer, olha, podia ser uma Tourette, né? E que é justamente o caso de uma das pacientes retratadas em estudos sobre histeria, né? Um texto a 4 mãos, 1883, onde o Freud atende a Amy Fonene, né? Que é uma mulher que se casa com um homem mais velho, vai morar em Rostock, né, na fronteira da Rússia, né, e o marido dela vem a falecer um pouco tempo depois dela ter se casado, né. Quem reconstrói isso muito bem é o Ola Andersson, né, num livro chamado Freud, Precursor de Freud, um sueco historiador da psicanálise muito bom. E o Freud, então, recebe essa Amy Fonene, eu acho que ela está internada numa clínica de repouso, e ela está consumida pelos tiques. E ele descobre que isso tem uma relação com o fato de o marido ter morrido, né, uma experiência traumática, e o fato de que a família do marido acusou ela de tê-lo assim envenenado, ou assim de ter se aproveitado, né, da fortuna que ele deixou para ela e tal. E isso originou o que a gente reconstrói, né, como uma espécie de tique verbal, que era mais ou menos algo mais ou menos assim, que ela falava e fazia um barulho com a boca entre as palavras. E aí o Freud, na sua investigação, vai percebendo que tem uma série de eventos na vida dela, que ela lembra, com o irmão e etc., onde ela ficou assim impedida de ter uma reação muito apropriada, né, de expressar sua raiva, como por exemplo com a família do marido que tinha falecido, e que essa contenção ela se transformava numa descarga motora, né, como se fosse um desvio, né, da angústia para essa descarga motora. Uma coisa muito curiosa e muito interessante é que a Amy Fonene era uma paciente que resistia muito ao Freud, né, ao tratamento, né. Ela queria falar, né? E é ela que diz para o Freud tenta usar a técnica da pressão, né?
de encostar na testa e dizer, olha, a hora que eu tirar a minha mão da sua testa, você vai se lembrar, né? Cena traumática. Né? Ele estava procurando lá, né, os olhos da árvore de Natal, né, que abrem e dá aquele susto que a gente viu agora há pouco. E a Amy Forneni, ela tem uma resposta que tem a ver com esses quadros, que é dizer assim, cale a boca, Freud, me deixe falar. Me deixe falar, por quê? É como se algo tivesse perturbado na temporalidade da linguagem. A gente vê isso também com a gagueira, né? O sujeito, ele tá oprimido, né, para encontrar aquela palavra, e muitas vezes ele está com receio de que o outro se antecipe ao que ele vai dizer e complete. Porque você vê aquela pessoa lutando com as palavras, você vai lá e ajuda. Só que essa ajuda não é legal, né? Essa ajuda muitas vezes ela reforça essa ideia de que eu preciso ir mais rápido, né? E quanto mais rápido eu vou, mais gago, mais tique acontece. Né? Então, a Amy diz assim, cale a boca e me deixa falar. E o Freud diz, tudo bem, aceito. Quer dizer, aí é a passagem da técnica da pressão, né? Primeiro tinha o hipnotismo, né? E depois vem a técnica da pressão, a técnica intermediária, e depois vem a associação livre. A associação livre teria sido assim inventada pela Amy, né? Quando ela diz, cala sua boca e me dá tempo para eu encontrar minhas palavras, me dá tempo para eu aqui ir elaborando aquilo que está contido, que está, vamos dizer assim, suprimido. Então a gente tem um caso, né? Tem um caso aí que a gente poderia incluir como um caso de Tourette. Só que isso, voltando à pergunta, né? Isso não entra muito na história da psicanálise, porque a Amy é apresentada como uma paciente histérica, né? Como uma paciente que sofre de histeria. E esses chasquidos, como é a tradução para o espanhol, né? Esses chiados, estão associados com o guarda-chuva, né? Na verdade, a noção de histeria é uma noção muito vasta, quase que um metadiagnóstico, quando a gente vai olhar ali a semiologia desse quadro no jovem Freud, no começo aí da psicanálise. Os casos de toque, de TDAH, de Tourette, de impulsividade, eles fazem parte de uma mesma família, vamos dizer assim. E aí a gente vai concordar que há elementos psíquicos e elementos, vamos dizer assim, aparentemente, né, neurológicos envolvidos. Né? Na Tourette há muita pesquisa que mostra, né, como você tem um déficit de dopamina, você tem um déficit de neurotransmissores. A gente sabe que essas pesquisas, às vezes, elas são meio duvidosas. Mas qual que é a confiança, né, que a gente tem na precisão diagnóstica? Né? É a regularidade do sintoma. Né? Por que o TDAH é um diagnóstico que a gente chama assim de suspeito? Porque ele é muito florido, ele é muito vasto, ele envolve, né, uma semiologia muito indeterminada. Né? Ao passo que quando você olha para um paciente de Tourette, né, você vai ver que aquilo lá é, inclusive, excessivamente estereotipado. Aquilo lá é excessivamente, assim, semelhante a outros pacientes que você viu com aquela mesma dificuldade de impulsividade. Então, respondendo aqui a pergunta, né, eu acho que não é um diagnóstico nessa lista, né, que eu incluiria nessa lista dos diagnósticos suspeitos, no sentido de vai com calma, não olha na internet e levanta 1, 2, 3, 4, 5, então eu tenho isso ou eu não tenho. A gente podia falar um pouco mais de como a síndrome de Tourette, na sua face, né, que liga com a neurose obsessiva, ela, vamos dizer assim, tem efeitos vamos dizer assim, de isolamento entre afeto e pensamento. Isso é uma maneira assim aproximativa de caracterizar o campo da neurose obsessiva como um campo onde você tem, né, justamente um trabalho, um esforço que cansa a pessoa, né, para você manter as coisas separadas. Né? Afeto por um lado, pensamento por outro. Né? É aquele sujeito que pensa uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? E a hipótese aqui é de que é como se nessa impulsividade verbal a gente tivesse uma autonomização, né, da resposta corporal
E nesse espaço entre o pensamento, as associações, o desejo e do outro lado os afetos. Então, justamente essa filme do Neil Halborn, né, ele é interessante porque mostra como o afeto, né, que ele sente pela namorada, que ele diz assim, a única coisa, né, que realmente é muito importante na minha vida, né, é o fato de que em relação a ela não dava para dizer, olha, eu simplesmente tenho uma afeição, eu like you. Não, ele ama essa menina que aparentemente o deixou, e ele está percebendo que isso tem que ver com essa separação, talvez, que ele faz, né, essa consagração que ele faz aos seus sintomas. Daí a ideia de que o poema é um caminho muito interessante para você vencer, né, para você ultrapassar essas dificuldades, né? Agora eu vou passando para o outro lado, né? Muitos pacientes que sofrem com gagueira, eles desenvolvem o que a gente chama assim, a solução pelo palco, né? Eles conseguem declamar poesia perfeitamente. Eles conseguem ser bons atores, né? Eles vão para o palco e no palco eles não gaguejam. Por quê? Porque é como se virasse ali uma outra pessoa, né? Você está falando, mas você mesmo está assim recuado, né? Sua subjetividade está meio recuado para você fazer um bom papel de ator, né? Isso a gente brinca, né? É a síndrome de Demóstenes. Demóstenes era um orador grego que sofria com a gagueira. Ele perde o pai, olha aí, de novo, né? A situação traumática associada com a gênese dos tiques, né? Eu diria assim, eu acho que isso é distintivo para Tourette. Eu acho que a gente não tem isso na verdadeira Tourette, né? Mas o Demóstenes, ele perde o pai e ele precisa advogar publicamente que eu acho que uma determinada propriedade e tal era do pai, que o pai não tinha dívida e que, portanto, ele poderia receber isso por direito de herança. Mas ele chegava lá no público e começava a gaguejar e todo mundo ria, não prestava atenção nele. E isso, vamos dizer assim, confirmava essa autocrítica excessiva que você tem, né? Muitas vezes nos quadros de gagueira e muitas vezes no quadro de neurose obsessiva também, né? Um excesso de autocrítica, de autoobservação, de autocontrole. E aí o Demóstenes se vê nessa enrascada porque ele não consegue falar, e ele tem que falar, ele tem que marcar o ponto da causa jurídica, né? E aí ele procura um grande retórico, não sei se foi Sócrates ou Gorgias, né? E esse retórico ensina ele a falar sem gaguejar. E que truque que ele usa? Ele diz, coloca essas duas pedrinhas na sua boca. Porque aí quando você percebe as pedrinhas, você, né, agora fazendo uma interpretação, você se separa dos seus pensamentos. Você se separa da sua autoobservação, você se separa do seu senso crítico, porque sensorialmente você é obrigado, para falar, a vencer, né, as pedras que estão na sua boca. E assim ele foi treinando, e até que ele se torna um dos maiores oradores da Grécia Antiga. Então a gente pode colocar, né, a síndrome de Demóstenes como um exemplo aí, também correlato, né, nas bordas da síndrome de Tourette, para a qual eu estou tecendo aí esses comentários aproximativos. Concordo com vocês, não conheço nenhum estudo específico e vertical. Parece um quadro descrito por um neurólogo, por um neurologista, parece um daqueles quadros sobre os quais a gente vai criar uma espécie de doença espelho, na verdade duas, né, que seriam os correlatos, né, dessa síndrome neurológica em termos psíquicos, né, de um lado a gagueira, do outro a neurose obsessiva. É isso aí. Muita gente diz que os meus tiques e as minhas vozes e os meus que eu não consigo falar muito bem, e muita gente diz que eu tenho sotaques, o sotaque da Bárbara, e vocês estão falando o quê? Os meus sotaques podem ser uma forma branda, né? Tourette, palavrões. Quem já me viu diante de um jogo do Palmeiras, né? Muitas vezes a minha esposa tem que evacuar a casa, evacuar a casa porque há um Tourette local que aparece nesses momentos, e a impulsividade, né, coprolálica. Ainda bem que a Queronta
me leva com a sua tranquilidade para outros momentos em que eu consigo me separar melhor. Tiques. Tchau, tchau.